E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal onde a gente fala sobre a construção de farmácias muito bem-sucedidas e que sejam fontes de felicidade na nossa vida e também na vida dos nossos funcionários e dos nossos clientes. Olha só, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um pouco de uma análise que eu fiz de uma drogaria, de uma boa drogaria, mas que não consegue passar de um faturamento de 300 mil por mês, num local onde tem pleno potencial para isso, sabe? Uma loja grande, uma loja assim, numa avenida bem movimentada, num bairro bom aqui da cidade, né? E E eu fiz uma análise pessoal, né, dessa drogaria. Eu fui lá pessoalmente para investigar o que estava acontecendo nessa drogaria, que eles não conseguem superar a barreira de 300 mil. E, na verdade, é uma farmácia que tem potencial para vender mais do que o dobro disso, tá bom? Mas estava ali estagnada quando eu fui, né? Ali na casa dos 200 e poucos mil reais. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes que eu observei lá, que podem também estar acontecendo aí na sua farmácia e pode estar impedindo também da sua farmácia crescer, do seu faturamento melhorar. Obviamente que eu não vou ter aqui condições de falar tudo que eu observei lá, né? Mas eu separei aqui alguns pontos, especificamente 5 pontos importantes, tá? E que podem também te ajudar aí na sua drogaria, beleza? Estou com as minhas anotações aqui para que eu não esqueça nada. Olha só, a primeira coisa que eu percebi lá nessa farmácia foi uma falta de comando, tá? Uma farmácia com um dono ausente. Isso é um problema em farmácias que adquirem aí faturamentos acima de 200 mil, né? Os donos entram muito forte nessa vibe aí do farmácia sem dono, farmácia que funciona sozinha, né? Sem a presença do dono, que a guruzada da internet fala muito, né? E às vezes, quando chega nesse patamar, o dono da farmácia começa a se envolver também em vários outros projetos, sai ali do balcão e tá tudo certo, mas acaba às vezes se tornando muito ausente da operação em si, sabe? E é o que estava acontecendo naquela farmácia ali, uma farmácia com um dono totalmente ausente, uma farmácia entregue a um gerente sem experiência e sem energia, principalmente, sem perfil, eu diria que mais sem perfil e sem energia do que sem experiência, tá? Um gerente sem energia. Eu cheguei lá naquela farmácia, confesso que eu senti assim um mal-estar, uma coisa muito estranha, bem diferente do que eu sinto aqui na minha farmácia. Quando eu entro na minha farmácia no dia a dia, eu sinto aqui uma energia muito boa, uma energia positiva, uma vibração, uma equipe, sabe, alegre, com sorriso no rosto, uma equipe que motivada, uma equipe que tem ali seus rituais, seus gritos de guerra, né, os vamos para cima da vida, sabe? Um time aqui, eu tenho um time muito energizado, né, que responde ao comando. E lá eu encontrei exatamente o oposto disso, um ambiente muito apático, um ambiente que parecia clima de velório, sabe? Falta de um time também, que isso acabava se refletindo no time, né? A gente sabe que a equipe é o reflexo do líder. E ali, como a gente tinha líderes com a vibração muito baixa, realmente, sabe? Muito baixa, isso acabava, parece, se refletindo no time e pessoas assim que não se comprometiam, né? Não se comprometiam com as coisas que eram traçadas na empresa. Parece que o pessoal às vezes até falava, mas nada acontecia. Um time que não responde, sabe como é que é? Parece que o time estava morto. Eu confesso que eu não sou acostumado com isso, não.
Eu sou um cara de alta energia, de alta voltagem. Eu entro na minha farmácia aqui todo dia animado, é correndo, é feliz e vamos para cima. É mais um dia, é dia de bater meta, é mais uma oportunidade que Deus nos deu nesse dia de viver, de ser feliz. Então vamos para cima, vamos embora, vamos vender isso aqui tudo, vamos esvaziar essa farmácia, vamos vender tudo, não tem problema não. Amanhã eu compro tudo de novo. São coisas que eu falo aqui no dia a dia na minha farmácia, sabe? E lá eu não encontrei isso, começando pelos donos lá, entende? Farmácia totalmente sem vibração. E eu acredito que isso é muito importante, né, para conquistar grandes resultados aí na farmácia, a questão aí da positividade, da energia, de ter um ambiente, construir um ambiente de, de, de querer mais realmente, sabe? De ter fome de vender, e isso tem que começar principalmente, primeiro, aí, por você, que é o dono da sua farmácia, né? Para você conseguir implementar aí na farmácia uma cultura de resultado, uma cultura de venda, uma cultura de que se a gente não bateu a meta, não está tudo bem, sabe? A gente está incomodado, a gente tem que conversar sobre isso, sobre os resultados da semana, do mês. Então, isso é fundamental. Então, lá eu senti falta de uma coisa que eu tenho uma sigla que eu uso muito, que é a CFR. C de conversas, F de feedbacks e R de reconhecimento, né? Eu vi que ali não tinha essa cultura de conversar com as pessoas, de fazer uma reunião individual, de mostrar ali o desempenho, de conversar sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando e como poderiam ser melhoradas, né? Não tinha isso, sabe? Uma farmácia assim, ó, uma farmácia que parecia que estava dormindo, parecia que estava tudo bem, né? Parecia que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Apesar dela vender ali mais de 200 mil, estava enfrentando dificuldade, porque era uma farmácia muito grande, num ponto muito grande, um aluguel caríssimo, sabe? Um aluguel caríssimo. Então estava enfrentando essa dificuldade. Então, dono presente, ó, sentindo o pulso da operação. A farmácia precisa ter um dono presente, tá? Transmitindo os seus valores, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, sua vontade de vender, a sua vontade de vencer para o time, beleza? Fique muito atento a isso daí. O segundo problema que eu encontrei lá, muitos erros de precificação, falta de domínio, apesar da farmácia revender relativamente bem, uma falta de domínio sobre a ciência da precificação estratégica, produtos de curva A precificado totalmente errado. Eu encontrei lá Nelsoro sendo vendido com preço totalmente fora do mercado, Dipirona gotas. Eu lembro aqui de três produtos específicos, ó. Lembro do Nelsoro, que eu ainda sugeri lá na hora fazer uma estratégia de venda do Nelsoro, e a venda de Nelsoro disparou, que eu fiquei sabendo depois que a venda disparou, tá? De pirona gotas, totalmente fora de preço. Eu sugeri também, tá uma estratégia para vender. E lembro também que estava numa ponta de gôndola lá uma pomada de neomicina com bacitracina, preço totalmente fora de mercado. Eu falei, pô, se eu bati o olho aqui e rapidamente eu vi isso, imagina se eu pegar essa farmácia realmente para investigar como eu faço, por exemplo, no meu programa de mentoria, que eu faço uma análise 360 graus realmente da farmácia, de tudo na farmácia, e escrevo, né, um plano de crescimento para a farmácia. Falei, se eu pegar isso daí para realmente analisar, vou encontrar erro demais. Então eu vi ali, isso é fundamental, pessoal. Tem que dominar a ciência da precificação, é o principal fator que traz cliente para a farmácia. É preço, não tem conversa. Os estudos, as pesquisas do IFEPEC, né, que é o Instituto de Pesquisa da Febrafar, que é feito já há mais de 10 anos, mostra isso regularmente. Principal critério de escolha de uma farmácia por é, pelos clientes, preço seguido de localização. Então, tem que estar muito atento, tem que se capacitar, tem que aprender a precificar, senão você vai ter dificuldade de ser competitivo, de ser atrativo, de chamar cliente para a loja e fazer a farmácia dar lucro, tá bom? Tem que aprender. Terceiro problema que eu identifiquei lá grave é um mix totalmente defasado. A loja era grande, mas ela tinha um aspecto de vazia, e ela estava vazia mesmo. Eu entrava lá, eu percebia que ela estava vazia, entendeu? Uma loja vazia,
gôndolas vazias, pontas de gôndolas vazias, mal feitas, tá? Muito mal feitas. No dia lá eu ainda ajudei eles a mostrei para eles como que faz uma ponta de gôndola. Falei, eu vou te mostrar como que se faz uma ponta de gôndola bem abastecida, com produto de curva A e com placa de preço atrativa e preço agressivo. É assim que faz ponta de gôndola. Mostrei para eles como é que fazia. Então lá, a sensação que eu tive é que lá tinha uma farmácia pequena num espaço grande e isso é horrível. Pior, é melhor você ter uma farmácia pequena num lugar pequeno do que você ter uma farmácia pequena num espaço grande. Não funciona, tá bom? Espaço grande é para farmácia grande, que se comporta como grande, que tem produto de grande, que tem PBM, que tem tudo. Tudo de uma grande. Não coloca sua farmácia pequena no espaço grande, que não dá certo, tá bom? Esse foi o terceiro problema que eu identifiquei lá. Um quarto problema grave que eu identifiquei lá foi lentidão nos processos de abastecimento da loja. Eu via lá uma loja vazia, quando eu fui lá na parte de trás da loja, na parte de recebimento de mercadoria, pilhas e mais pilhas de caixa de mercadoria que chegou e estava ali parado. E eu perguntava assim: quanto tempo tem que essa mercadoria está parada aqui? Ah, tem 3 dias, tem 4 dias, entende? Por quê? Porque é uma loja grande que não tem um estoquista, não tem uma pessoa dedicada a receber mercadoria, conferir, expor mercadoria, estocar e precificar lá com as etiquetas, né? Colocar as etiquetas no local. Loja grande tem que ter estoquista, não tem jeito, senão fica mal feito, fica desorganizado, gôndola feia, que você sabe muito bem que balconista detesta fazer isso. Então, processo lento, me falaram que às vezes aquelas caixas ficavam paradas ali até uma semana. Eu falei, pô, tá maluco? Olha o tanto de venda que estão perdendo, né, uma semana com essas caixas acumuladas aí e uma loja vazia, né? Então, assim, não pode. A empresa, uma farmácia tem que ter eficiência nesse processo de estocagem, de recebimento de mercadoria. Aqui na minha farmácia, mercadoria chega e já vai para as gôndolas no mesmo dia. No máximo no dia seguinte, quando chega um volume muito grande, por exemplo, na terça-feira, que é um dia aqui que chega muita mercadoria, às vezes o estoquista não dá conta de colocar tudo no mesmo dia, tá? Mas no máximo na terça aí termina de colocar no dia seguinte, na parte da manhã. Todos os outros dias chegou o final do dia, do final do expediente, toda a mercadoria que chegou naquele dia já está no salão de vendas e já está com as etiquetas de preço de tudo. E eu vou dando entrada nas notas fiscais aqui, faço as alterações de preço pertinentes e ele já imprime as etiquetas com a alteração de preço e já coloca e ó, rapidez no processo. Lá eu percebi uma lentidão lá em todos os processos, tudo muito burocrático, tudo muito lento, travando a farmácia de crescer. Tudo precisava de uma autorização do dono, entende? Tornava tudo o processo burocrático. E um dono burocrático também, um dono muito metódico, entende? Muito metódico, então as coisas não andavam. Eu falei, eu olhei e falei assim, eu não dou conta de trabalhar num lugar desse, eu gosto de coisa rápida, computadores velhos, perceba que a cultura ela abrange toda a farmácia, uma cultura de lentidão, de burocracia, refletia na farmácia toda. Computadores velhos, lentos, que o processo não andava. E eu só de ver eu ficava em pânico, falei, não aguento. Eu sou o cara de pegar e fazer, de partir para cima, da agilidade, entende? Se eu tiver um computador ruim, velho, eu troco ele, já mando comprar um novo, de boa qualidade, que as ferramentas têm que funcionar bem, sabe por quê? Porque senão a equipe fica desmotivada, tá? Um dos grandes fatores de motivação da equipe é ferramentas que funcionam, entendeu? Ferramentas que funcionam. Time que tem ferramenta que funciona. O cara vai usar um vendedor, vai usar um sistema, ou alguém que vai dar entrada na nota fiscal, etc. O negócio fica ali igual uma carroça, sabe? Lento, lento, lento. Isso desmotiva qualquer pessoa, tá bom? E um quinto e último problema que eu vou destacar, são vários os problemas, mas que eu vou destacar aqui nesse vídeo, por uma questão de tempo e etc. Falta de plano de meta e de recompensa, né? Uma equipe que não é desafiada, não era desafiada, com metas, com a boa recompensa e também não tinha acompanhamento, né? Não tinha ali a gestão do desempenho, né? Um quadro de gestão à vista, mostrando
a evolução do negócio, o progresso, né? Porque a gente sabe que uma das coisas que mais motiva nós, seres humanos, é ver o progresso. A gente precisa sentir que a gente está progredindo. Então, ali não tinha um quadro de gestão à vista, não tinha um plano de metas, não tinha recompensas e não tinha também esse acompanhamento ali da liderança da empresa, da farmácia, com o time, conversando, dando feedback, reconhecendo, mostrando o progresso, mostrando a falta de progresso. Ficava aquele time lá apático, aquele time totalmente morto. Então, só recapitulando rapidamente, ó, 5 pontos importantes que estavam atrapalhando aquela farmácia lá de crescer bastante o seu faturamento de acordo com o seu potencial. Uma falta de comando, um dono ausente, sem energia, muitos erros de precificação, falta de domínio da precificação estratégica, um mix totalmente defasado, com loja vazia e mal organizada, lentidão nos processos internos, falta de planos de metas e recompensas, ok? Se você, que é dono de farmácia, quiser a minha ajuda pessoal para melhorar a sua farmácia, fazer a sua farmácia vender mais e lucrar mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? O link com o formulário do meu programa de mentoria. Tenho ajudado donos de drogaria do país todo a conquistar grandes resultados. Farmácia, temos vários cases de sucesso, farmácias com crescimento de faturamento de 30%, 40% em menos de 90 dias de mentoria, e nossa mentoria dura 6 meses, tá bom? Então, se você quiser a minha ajuda, nós estamos nesse momento com uma lista de espera, então não deixe para depois, porque senão a demora vai ser cada vez maior para você ser chamado, tá? Clica aqui, veja direitinho como que funciona, se inscreva no nosso programa, nós vamos te chamar no WhatsApp e vamos te ajudar a construir uma farmácia boa, uma farmácia lucrativa e que te faz feliz, que é o principal, né? Eu gosto sempre de falar que as farmácias existem para enriquecer a nossa vida e não para drenar a nossa vitalidade, tá? Então, clica aqui, se informa, preenche o formulário, nós vamos te chamar no WhatsApp e vamos te ajudar muito de perto durante 6 meses, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.